Olá, como vão? Estamos aqui hoje para mais uma roda de conversa online, baseada na poesia no Chacoalho de Amor, chamada Lindas Memórias. Vou ler para vocês. Eu desafio vocês a relembrarem momentos agradáveis que um dia vocês viveram. Espero que não encontrem dificuldade, pois alguns certamente terão mais facilidade de relembrarem acontecimentos desagradáveis. Mas qual o mistério? Quando alguém propõe algo assim, uns imediatamente se põem a meditar buscando o dia que o sorriso estampou seu rosto. Outros focam apenas nas lágrimas. Será personalidade diferente, como alguns afirmam, ou será mesmo gostar de sofrer? Como sempre, apresento outra alternativa. É que se acostumaram a pensar negativo. Nossa, mas até com isso a gente se acostuma? Perguntariam os mais curiosos. É claro que sim. Ser otimista ou pessimista é decisão própria, que com o tempo se torna tão automático que nem sequer é necessário pensar que a mente já busca aquilo que lhe ensinaram. Meu Deus, e como podemos mudar isso? É simples, acostumando-a novamente a pensar sempre positivo. E na hora que alguém perguntar qual a recordação lhe é mais cara, você responde de pronto: foi o dia que fui presenteado com a dádiva da vida, pois com ela posso melhorar-me e aprender a ver apenas as coisas boas que permeiam o meu dia a dia, pois só assim conseguirei retornar ao meu lugar de origem, que é ao lado do meu pai, rodeado por meus irmãos, vivendo na casa encantada. Poeta estelar, por El Zorai. Essa poesia nos trouxe uma reflexão muito profunda aqui na roda que fizemos, porque ela reflete exatamente no controle da nossa mente, que tudo é mente, e o que a gente se acostuma, conta como verdade, aquilo vira uma verdade, e a gente acredita nisso de uma forma tão profunda que isso permeia a nossa vida. E aqui, na poesia, traz o quanto, quando nós mergulhamos nesse modo automático da vida, da nossa vida terrena, por correria, podemos aqui citar vários motivos, a gente se acostuma tanto a só ver o lado pessimista, o lado negativo das coisas, que sequer conseguimos olhar algo mais positivo, mais leve. Isso a gente acaba. A poesia parece simples, mas tudo depende de como você enxerga, né? Porque essa simplicidade, às vezes, ela traz e abunda uma coisa muito mais profunda. Quando você começa a parar para entender mesmo você, o que você sente, o que você faz, o que você acredita, né, nessa parte do pensamento positivo, do pensamento negativo, o legal é você olhar para si mesmo e começar a se auto-entender, parar e pensar. Por que esse pensamento, quando alguém chama você para recordar, fala um pensamento positivo ou alguma coisa positiva da sua vida? Você pode pensar mil coisas, coisas materiais, coisas imateriais, mas se você pensar, seja ela qual for, eu acredito que o pensamento positivo, ele acaba tendo que ser permeado, porque às vezes o que acontece? O pensamento, se você pensa alguma coisa ruim, às vezes, não necessariamente essa situação ruim que você está pensando, que ocorreu, que você vem na sua mente, seja uma coisa ruim para você, você tem que encarar isso como um aprendizado. Eu sei que às vezes é até difícil pensar desse jeito, mas a gente tem que começar a pensar dessa forma, porque daí você começa a entender tudo que teve de dificuldades para você experienciar tudo isso e levar uma coisa positiva depois. E
realmente, como a gente estava falando, tudo é o ponto de vista, né? Nós discutimos aqui que tem tantas coisas boas, não só situações, mas até no nosso âmbito familiar, na nossa casa. A gente entra nesse automático de ver tudo de uma forma mais pessimista, né? É o famoso o copo tá cheio ou o copo tá vazio. É uma questão de perspectiva. E às vezes a gente não dá valor nem ao que está ao nosso redor, né? Nossos filhos, por exemplo, nossa família. Então, quando a gente acostuma a nossa mente a ter esse olhar mais direcionado para o lado bom das coisas, e claro, aqui a gente não está defendendo uma questão assim, eu vou ver tudo o lado positivo, tudo é lindo, Você maravilhoso, gratiluz. sendo que a vida está ali te dando algumas pauladas. Claro que é uma situação muito complexa, mas a gente, quanto mais a gente entender que mesmo ali, num momento mais complexo, mais sombrio, mais complicado, tem um pontinho de luz ali, mas basta que a gente enxergue esse ponto de luz e siga. Então, a espiritualidade, os nossos mentores estão ali do nosso lado, nos guiando, nos intuindo para conseguir encontrar o melhor caminho. E como ele falou, é uma experiência? Sim. Uma experiência às vezes muito dolorida? Sim, muitas vezes. Mas fazendo limão uma limonada, né? Quer dizer, daquela experiência mais complexa, passar com resiliência, com entendimento e perguntar por que aquilo está acontecendo. Entender, né? Tentar Depois entender o que está acontecendo e depois entender o aprendizado daquilo. Mas a gente não pode não permitir esse condicionamento de acostumar nossa mente a ver só o lado negativo. E a gente é rodeado disso o tempo inteiro. Então, assim, se você liga a televisão, é só coisa negativa. Então, você começa a ficar com medo de sair, você começa a ficar com medo do que vai faltar por causa de uma guerra. Se você vai na fila de mercado, de banco, de alguma coisa e puxa assunto, todo mundo vai reclamar de alguma coisa. É sempre a mesma coisa. Tá muita fila, tá chovendo, tá frio, tá calor. Então veja que é um costume tão profundo, tão enraizado em nós, de reclamar de tudo a gente vê o lado negativo, que a gente precisa fazer um esforço muito grande para sair disso. Mas quanto mais a gente se aprofunda no processo do autoconhecimento, buscando o conhecimento de como tudo funciona, de como rege as leis do universo, a gente vai entendendo que esse tipo de pensamento não cabe mais. E aí você começa, como a poesia fala, quando alguém te pergunta, fala para mim um momento bacana, interessante, legal da sua vida. E mesmo que você tenha uma vida muito sofrida, você no mínimo vai lembrar e agradecer do momento que você nasceu. O que ele fala aqui, a dádiva da vida. E quantas vezes nós no dia a dia sequer olhamos pela dádiva que estamos aqui vivos com essa grande oportunidade de nos melhorarmos, que é o objetivo. Nós viemos aqui para isso, para a gente se melhorar. Então isso é uma dádiva, que possamos aproveitar esta oportunidade dada, que possamos realmente mudar o nosso ponto de vista, reprogramar a nossa mente para que ela veja o lado bom das coisas, não de uma forma alienante, mas de uma forma concisa, de uma forma profunda, para que a gente consiga olhar sempre as melhores oportunidades, refletir o que viemos fazer, o que estamos fazendo e por que estamos passando por aquilo. Esse é o grande aprendizado e que nós possamos realmente desenvolver esses pontos cada vez mais. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.